O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A doença não tem cura e ocorre em cerca de entre 10 mil nascidos vivos, com diferentes graus de gravidade. Causa degeneração e perda de neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral, provocando fraqueza muscular progressiva e atrofia. E para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o pediatra especialista em neuropsiquiatria, Paulo Gustavo Xavier. Olá, doutor. Quais os sintomas e como é feito o diagnóstico da AME? Olá, tudo bem? A AME, é a abreviação de atrofia muscular espinhal, é uma doença progressiva, genética, que tem como característica importante uma perda de função, ou seja, uma atrofia da musculatura. Os pacientes eles começam a ter fraqueza muscular, dificuldade para sentar, segurar o pescoço, em alguns casos mais graves, dificuldades respiratórias também. A gente consegue dividir a AME em 5 subtipos, começando com AME 0, AME 1, 2, 3 até a AME 4. E essa classificação é de acordo com o período de aparecimento. Então, a AME 0 aparece ainda nos primeiros dias de vida, a AME 1 até os 6 meses de vida, e assim sucessivamente até a última AME, que é a AME 4, que é chamada de AME juvenil, ou AME adulta, que pode aparecer na adolescência ou na fase adulta. O diagnóstico é feito através de um teste genético. A AME é um defeito em uma proteína específica do organismo responsável pela sobrevida dos neurônios motores, e sem essa proteína os neurônios começam a morrer, por isso que há atrofia muscular. E aí o teste genético ele visa identificar se há ou não alteração nessa proteína. As crianças com AME podem ter uma qualidade de vida com o uso de remédios? A qualidade de vida vai depender muito do tipo de AME que o paciente tem e quando o diagnóstico foi realizado. A AME mais prevalente, cerca de 60% dos casos, é a AME tipo 1, que vai se manifestar até os 6 meses de idade. A criança vai apresentar fraqueza muscular, dificuldade para sustentar o pescoço, não vai conseguir sentar e vai precisar de suportes, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoterapia. E há algumas medicações possíveis de serem feitas que podem estacionar a doença ou melhorar o quadro do paciente. As medicações utilizadas para a AME, elas são medicações que têm um período correto para ser feito, não é em todo paciente que vai poder ser feito, depende da idade do paciente, depende de quando o diagnóstico foi dado e depende do tipo de AME que o paciente tem. Mas a depender da medicação, e se for feito da maneira adequada, você consegue ter bons resultados. Mas mesmo com a administração da medicação, ainda assim o paciente vai precisar de suporte, de terapia, de fisioterapia, acompanhando esse paciente praticamente durante toda a vida. Agosto é um mês dedicado a falar de AME. Esse debate é importante para alertar os pais sobre os primeiros sintomas, os principais? É importante essa discussão, primeiro para conscientizar as famílias, segundo para promover um maior conhecimento sobre a doença, a possibilidade de que os pais fiquem alertas aos primeiros sinais e sintomas para um diagnóstico mais adequado. E também é importante porque apesar de ser uma doença rara, a incidência é cerca de um paciente com AME para cada 10 mil nascidos vivos, mas é uma doença que pode ser potencialmente fatal e ainda é a principal doença genética responsável por mortes de crianças e bebês. Então é fundamental a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre a doença e usar esse mês de agosto para um período de conscientização e de informação. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma conversa com o pediatra especialista em neuropsiquiatria, Paulo Gustavo Xavier, que falou sobre o AME e como é feito o diagnóstico. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.